Olá pessoal, espero que os colegas estejam bem, com muita paz, com muita saúde. Hoje, pessoal, na aula de matemática, vamos falar sobre um novo conteúdo que é a medida de superfície, pessoal, e prestem atenção aqui na leitura. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Observe a situação a seguir, ó. Antes de comprar uma casa ou um apartamento, geralmente as pessoas querem saber qual é a área desse imóvel. Aí tem aqui, pessoal, ó, o post, né, aqui o cartazinho dizendo, ó, venha conhecer o apartamento decorado com uma área de 70 metros quadrados. Então, de acordo com esse panfleto, a área total desse apartamento vai corresponder a 70 metros quadrados. Ou seja, se eu quiser saber qual é a unidade de medida que vai medir aí esse apartamento, vocês vão me dizer que é o quê? O metro quadrado. Então, ó, é o representado, né? A medida de superfície é representado pela unidade mais um doisinho aqui na parte superior. Então, é metro quadrado, centímetros quadrado, ou então quilômetro quadrado. Então, a unidade de medida de superfície, né? Medir uma superfície, ele é medido assim, ó, a unidade de medida e o expoente, né? Que é chamado de expoente, esse númerozinho que fica acima, que é chamado de quadrado, tá bom? Tem aqui a situação 2, ó. Prestem atenção, para fazer uma plantação é necessário conhecer a área do terreno para calcular a quantidade adequada de mudas ou sementes para que possam ser plantadas naquele terreno. Aí, ó. Você conhece alguma unidade de medida que é usada normalmente para medir uma área de uma fazenda? Bora lá! Se eu sei que vai ser plantado algo numa fazenda, uma fazenda é muito grande, então vai ser uma unidade, vai ser o centímetro? Não. Vai ser o metro? Também não, né? 2 metros, 3 metros. Vai ser o que, pessoal? O quilômetro. Então, nós utilizaríamos aqui o que? O quilômetro. Só que com uma observação, né, pessoal? Como vocês viram, a unidade, a medida de superfície, quando eu vou medir uma superfície, tem a unidade de medida e tem o que? O símbolozinho que é o quadrado. Então, seria quilômetros quadrados. Prestem atenção nessa terceira situação, ó. A figura a seguir representa a parede de uma cozinha, sobre o qual foram colocados azulejos. Aí está aqui, tá, os azulejos quadrados. Ó. Essa parede, ó, se eu for contar todos os azulejos aqui, então seria o quê? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada fileirinha dessa teria 10. Se eu quisesse contar tudo, como era que eu faria? Né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 e 150. Ou seja, essa parede teria sido utilizado 150 azulejinhos quadrados. Deu para perceber, pessoal? Ó, era como se a área, se a superfície dessa parede fosse de 150 quadradinhos, ou seja, 150 azulejos, tá bom? Vamos mais para frente para a gente compreender um pouquinho essa história de metro quadrado, de centímetro quadrado, né, de quilômetro quadrado. Bora lá. Eu tenho aqui essa imagem, tá bom? Essa imagem que é uma imagem de uma planta, de uma casa, né? Aqui a gente vê que é a sala, aqui a gente vê que é a cozinha, aqui a gente vê que é o quarto, a gente vê que aqui é outro quarto, o banheiro e o corredor. Se o professor quisesse saber assim, ó, quantos azulejos, vamos colocar azulejos, né, que segue aquela mesma regra do exemplo anterior, quantos azulejos foram utilizados na sala? Então, tenho aqui, ó, um azulejo, 2 azulejos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, na sala foram utilizados 15 azulejos. Ou seja, a medida dessa superfície, né, dessa área aí, é de quanto? De 15 azulejos, tá bom? Vamos para o próximo. Vamos para o banheiro, que é uma das menores quantidades, banheiro. Vamos contar a quantidade? Deixa eu pegar outra cor aqui, pessoal, ficar diferente. Então, banheiro, 1, 2, 3, 4. Ou seja, a medida da superfície desse banheiro é o quê? De 4 azulejos.
Vamos para o próximo. Cozinha. Vou pegar outra cor também, para ficar diferente, pessoal. Verde. Não, verde não. Azul, vermelho. Pronto. Cozinha. Vamos contar a quantidade de azulejos que foram utilizados aqui na cozinha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a medida em azulejos da cozinha, a medida da superfície mesmo, pessoal, o chão da cozinha é o que? De 5 azulejos. Vamos para o quarto número 1. Vou colocar aqui, ó, quarto número 1, que é esse aqui. Vamos ver a medida, vamos contar quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, será uma medida de 6, o que, pessoal? 6 azulejos. Vamos para o quarto 2. Quarto número 2. Vamos contar aqui, saber a medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, os quartos, vocês podem notar que tem o quê? Que tem a mesma medida de superfície. No caso, são 6 azulejos. Vamos para o último, né? Que é o corredor. Corredor, né? Vamos contar a quantidade. 1, 2, 3, 4. Ou seja, o corredor tem uma medida de superfície de 4 azulejos, igual aqui ao do banheiro, e menor do que da cozinha, e menor também do que os quartos, né? Tanto o quarto 1 como o quarto 2. Vocês notaram, né, que a medida de superfície, você medir uma superfície tem como ser, e sabe por que a medida em centímetros quadrados, em metros quadrados? Por essa noção, né? Essa noção de quadradinhos, tá certo? Agora vamos supor que eu queira medir aí toda a casa, né? Vamos querer saber a medida da superfície de toda a casa em relação à quantidade de azulejos. Note, pessoal, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada fileirinha dessa tem exatamente 5 quadradinhos. E aqui na parte de baixo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 quadradinhos. Eu poderia fazer o seguinte, pessoal, eu poderia contar, não é isso? Então, 5. Então, 5, né? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, teria o quê? Teria 40 quadradinhos. Professor, deixa eu apagar aqui e colocar 40 aqui. Professor, se eu quisesse medir assim, daria diferente o resultado? Vamos ver. Não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos contar. Então, 8 mais 8, 16, com 8, 24, com 8, 32, com 8, 40, ou seja, deu o mesmo resultado. Professor, agora fica complicado se for muitos quadradinhos, né? Porque imagina aí, contar um com 1.000, com 2.000, com 30.000. Pessoal, tem uma forma mais fácil, ó. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês notaram que nessa parte de baixo eu vou ter uma medida de quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, vai ser 8 azulejos. Vou colocar quadradinhos. Não é isso? E nessa lateral aqui eu tenho uma medida de quanto? De 5, não é? Vocês viram que é 5. A gente contou. 1, 2, 3, 4, 5. Para mim fazer o cálculo, né? Para mim conseguir achar a quantidade de azulejos dessa casa completa, eu poderia multiplicar um lado pelo outro. Vocês sabiam que a gente consegue encontrar? Ó? Seria 8 vezes 5. 8 vezes 5 dá quanto, pessoal? Ó, 40. O mesmo resultado que a gente encontrou somando. E lá naquele primeiro exemplo, vamos voltar para aquele primeiro exemplo para a gente ver? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Consegui voltar aqui, ó. Vocês lembram que nessa lateral aqui era 10, não é? Vou marcar aqui, ó, era 10 azulejos. E nessa parte de baixo aqui era quantas? Era 15. Era 15 azulejos. Será se eu multiplicando 10 vezes 15 vai dar os mesmos 150 que a gente contou aqui um por um? Bora ver. 15 vezes 10. Passa o traço e soma. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1, 1. Passa o traço e soma. 0 mais 0. Vou colocar aqui na lateral, pessoal. 0 mais 0 dá 0. 5 mais 0 dá 5. E 1 mais 0 dá 1. Ou seja, pessoal, deu o mesmo 150 quadradinhos. Tá? Então, a gente pode achar essa quantidade de azulejos, né, na superfície aí de determinados objetos, tanto contando com um por um, como fazendo o quê? Como também multiplicando a quantidade de azulejos de um lado
pela quantidade de azulejos do outro. Professor, posso multiplicar aqui esse lado por esse lado? Não, tem que ser sempre o lado oposto. Então, se for esse, eu tenho que multiplicar ou de baixo ou de cima. Se for esse, a mesma coisa. Deixa eu apagar aqui. Se for esse lado, então eu tenho que multiplicar ou por esse ou por esse. Se for esse aqui, eu tenho que multiplicar ou por esse ou por esse. Multiplicar, perdão, pessoal. Tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Vamos para a atividade agora.